Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vamos para mais uma aula de redação? Então, hoje nós iremos falar sobre autobiografia, tá bom? O que seria, né, uma autobiografia? Autobiografia é você narrar a história da sua própria vida, tá? É você mesmo narrar a sua própria história, escrever a sua própria história. Tá ok? E nós, né, nós sabemos que tem aí a autobiografia e a biografia, tá? A autobiografia, você narra, né, a própria história, tá? É como se eu, né, narrasse a minha própria história. E a biografia é você escrever, né, sobre a vida de alguém. Tudo bem? Então vamos lá. Autobiografia é um gênero literário em que uma pessoa narra a história da sua vida, tá? Lembra que eu falei? Então, é um gênero literário em que uma pessoa narra a história da sua vida. Trata-se de uma biografia escrita ou narrada pela pessoa biografada, tá? Gênero literário que pode ser tanto em prosa como em verso, que consiste na narração da experiência vivencial do indivíduo, tá? Ou seja, a história, né, do indivíduo, levada a cabo por ele próprio ou escrita com a ajuda de outro escritor. A biografia pode ter diferentes formatos, tais como o diário, as memórias, dentre outros, podendo ainda ser literal ou contar com elementos ficcionais. Tá ok? Então, o diário, né? Como que funciona, né, o diário? No diário, a gente não escreve algo, né, que acontece com a gente, é algo pessoal, uma coisa íntima, né? Então, assim, tem gente que não deixa se ninguém ver o seu diário, né? Não, é uma coisa minha, uma coisa pessoal, né? E tudo que acontece na vida daquela pessoa, ela registra ali no diário. Então, o que? Não deixa de ser o quê? Uma autobiografia, né? Como diz aqui, né? Podendo ainda ser literal ou contar com elementos ficcionais, tá? Com que? Ficção, tá ok? A autobiografia é um gênero literário onde o autor narra a própria história da sua vida. E ninguém melhor que você mesmo para escrever, né, sobre algo tão pessoal. Descubra dicas de como escrever um texto sobre suas experiências. Então, assim, quem melhor, né, do que eu para escrever a minha própria história, para falar sobre mim mesma, né? Não tem ninguém. Então, assim, como diz aqui, ninguém melhor que você mesmo para escrever algo, né, tão pessoal. Então, assim, vocês irão descobrir, né, dicas de como escrever um texto sobre suas experiências. Então, vamos lá. Primeiro, faça uma pesquisa sobre sua vida. Anote informações relevantes sobre sua infância, sobre seus avós, pais, tios e toda a família. Pense nas datas e eventos mais importantes da sua vida. Relembre também a sua adolescência, ensino médio, faculdade, pessoas e acontecimentos marcantes, né? Claro que ensino médio, faculdade, ainda não é o caso de vocês, né? Mas eu estou incluindo, né, tudo aqui. Então, assim, nós temos que relembrar, né, adolescência, ensino médio, faculdade, né, todos os acontecimentos aí marcantes, tudo bem? Pense nos personagens, né? Assim como você fez com a linha do tempo da sua vida, pense nos personagens. Toda boa história tem sempre boas pessoas envolvidas, né? Sempre tem aquelas pessoas, né, envolvidas, né, na nossa história, né, que marcou muito, né, pessoas especiais, né, como professores, chefes,
amigos, ex-namorados, vizinhos, parentes, inimigos e até bichos de estimação. Mais uma vez, ainda que você não vá utilizar todos eles em seu texto, pense e anote cada um para depois analisar o que será relevante. Tudo bem? Escolha as melhores pessoas e histórias. Agora chegou a hora de observar o que você conseguiu apurar sobre sua própria vida e analisar quais são as histórias e pessoas mais relevantes e interessantes para a sua autobiografia. Alguns tópicos são sempre muito cativantes para se abordar, como a infância, adolescência, paixões ou a falta deles, né? Frustrações, as crises e grandes conflitos, como a luta contra algum vício. Tudo bem? Fuga da formalidade. Então, gente, todo leitor, né, de autobiografia lê a história com a voz do escritor. Nada melhor do que você, né, nada melhor do que ser você mesmo e buscar escrever da maneira mais fiel ao seu estilo. Tente sair um pouco da formalidade de um livro acadêmico, que seja mais original, mais autêntico e principalmente você mesmo ao narrar seus fatos. Tá bom? Então seja você mesmo ao narrar seus fatos. Analise sua história do ponto de vista de um desconhecido. Então, assim, você deve escrever o texto sendo você mesmo, como já mencionado, certo? Mas busque sair um pouco da alma de autor autobiográfico. Tente ir para a cabeça de um leitor. Imagine que você é um completo desconhecido para ele. Tudo bem, gente? Revele o inusitado. Não deixe seu texto virar uma listinha sobre realizações. Revele coisas inusitadas em sua autobiografia. Fale sobre pensamentos, sobre erros, acertos. Tudo isso faz parte, né? Defeitos, decepções, qualidades, tá? Aquelas coisas que só acontecem com você. Permita que o leitor se identifique com você. É o que tem que acontecer, né? O leitor, ele tem que se identificar com você. Tudo bem? Então, gente, nós falamos, né, um pouquinho aí sobre a autobiografia, né? Nós vimos que é você narrar, né, a sua própria história, e eu dei algumas dicas, né, de como escrever uma autobiografia. Eu espero que vocês tenham aí entendido, né, perfeitamente, porque é um assunto muito fácil, né? E eu abordei de uma forma bem simples, bem clara, tá ok? Então, assim, eu espero que tenha ficado claro aí, tá? Um beijo e até a próxima aula.